Bom, gente, bem-vindos ao nosso segundo encontro do ciclo de encontros formativos desse ano. Estou emocionada aqui de ver as carinhas do pessoal do Diálogos e de estar apresentando a D, né? A Denise, que faz muitos anos que a gente está perto, participei do Diálogos desde o comecinho, então é muito gostoso poder estar apresentando e estou super curiosa para saber dos desdobramentos do projeto do acolhimento que eu participei do início. Então, vou fazer uma apresentação mais oficial agora dela, vou dar uma lida aqui. A Denise é assistente social e terapeuta corporal pelo Ágora, Centro de Estudos Neo-Haitianos de São Paulo. É fundadora e coordenadora dos Diálogos Formativos, grupo de estudos e supervisão em São Paulo. É diretora da Universidade da Fácia, membro do Grupo Profissional de Estudos Avançados aqui do Centro de Psicologia Formativa do Brasil. É professora do curso de Psicologia Anatomia Sensível, que é um módulo de formação do BMM Brasil, Body Mind Movement. Tem formação em somatodrama, coordenou e desenvolveu abordagens grupais com uma visão psicossocial e tem especialização em saúde pública com enfoque em saúde mental. Se eu esqueci alguma coisa, você pode falar, Dê. Não, tá ótimo. Bastante coisa. Então, hoje ela vai apresentar o projeto de acolhimento formativo Grupos, que é um projeto do Diálogos Formativos voltado para a educação somática. O foco na prática formativa em diálogo com pequenos grupos e instituições. Então, a partir de questões e demandas coletivas, o processo permite formar respostas pessoais. O projeto buscou ampliar o acesso das pessoas às práticas formativas e o projeto piloto da equipe do Formativos, que está aqui com a gente, e com a Casa José Coutro, Acolher, Formar e Integrar. Eu vou falar só um pouquinho como vai funcionar nosso encontro, daí a Denise começa a apresentar. Após a apresentação da Denise, a gente vai ter um tempo para perguntas e comentários. Então, a gente vai, quem tiver perguntas durante o encontro ou depois, durante as próprias perguntas, manda, por favor, no chat privado da Júlia Pupo. Então, vocês mandam as perguntas para ela, que ela vai organizar em ordem, para depois que a Denise finalizar, a gente abrir o espaço de perguntas. Quem quiser fazer comentários, não precisa, manda para ela também, que quer fazer um comentário, mas não precisa escrever o comentário todo, né? Então, a gente abre na ordem espaço para a pessoa colocar, a gente abre o microfone, né? Vocês abrem o microfone, a gente chama, e vocês fazem esse comentário que, né, com a intenção de aprofundar a discussão e colaborar com a apresentação. E a gente tem 1 minuto aí para fazer os comentários para a gente conseguir manter o fluxo do encontro, tá? Eu vou controlar esses tempos e vou avisando vocês. Deixa eu ver o que mais que eu preciso falar. É isso, os nossos encontros têm ficado no YouTube do Centro, gravados, então quem quiser assistir de novo, ou, né, depois a gente pode falar para quem não conseguiu participar, dá para assistir. Tá bom? Então, é isso, né? Acho que tem mais alguma coisa? Não, né? Não, Tá bom. Júlia. Então, Dê, palavra está com você. Bom, pessoal, primeiro, assim, dizer para você, obrigada, Paula, também para mim são várias emoções aqui, né? Então, hoje eu estou manejando o meu corpo emocional aqui, junto com a minha apresentação e com a organização que o que eu quero é poder trocar com vocês, né? Passar para vocês um pouco esse projeto, contar para vocês como a gente fez e também ouvir de vocês questões. Acho que esse modelo dos encontros, né, que a gente tem, que está acontecendo aqui na comunidade, eles são muito importantes para nós, para isso, né, para a gente poder ter notícias dos trabalhos, trocar as ideias sobre o que a gente está construindo e ir fazendo uma comunidade com mais força, né, com mais qualidade.
Esse projeto, né, acho que como tudo que a gente tem feito fortemente esse ano, tem essa força do germinar, né? Desde o ano passado para cá, eu acho que germinar por sementes na terra, para as coisas ganharem força e se desenvolverem, uma missão muito importante para a gente nesse momento de que a vida está pedindo tanta possibilidade de respostas, tanta possibilidade de novas respostas. Então, na verdade, eu reservei aqui um assunto, né, que a gente tem trabalhado para trazer para vocês, com essa perspectiva, né, da gente poder germinar uma outra possibilidade da prática formativa, que para mim, pessoalmente, é muito preciosa na minha própria vida pessoal, profissional, e que há muitos anos, né, há 20 anos, mais de 20 anos, venho trabalhando esses conceitos, e nos últimos, desde 2014, pertinho aqui do centro, junto com o trabalho com a Leila e essa formação aqui. E então, enfim, esse momento é bastante importante para mim. E fico emocionada, tá? A Paula está me apresentando, tem o meu grupo aqui, tem a comunidade e o grupo aqui que a gente forma, né, dos profissionais, e fico muito contente de estar aqui conversando com vocês e com a Leila desse trabalho, tá bom? Esse ano, o Diálogos Formativos está fazendo 10 anos. Acredite se quiser, eu descobri isso faz alguns dias. Então, até o meu grupo disse, por que você não falou isso antes? Nem eu tinha me dado conta de que esse ano a gente está fazendo 10 anos. Então, assim, eu agradeço muito esse momento, porque também quando eu fui organizar a apresentação, também me dei conta do percurso, né? Do volume desse trabalho, que também tem uma história, ele tem um percurso. Muitas pessoas aqui já tiveram pertinho de mim, lá no Diálogo, estão perto aqui, e outras estão aqui. E eu fico muito contente de poder compartilhar essa pesquisa, esse trabalho com vocês aqui, tá bom? Eu montei um PowerPoint, eu vou tentar não andar, ele está um pouco grande, eu tentei fazer ele menor, mas na hora que eu fui contando, mas ele tem mais imagens, para eu poder me guiar, mas aí a gente vai conversando juntos, e a Paula vai me avisando aqui dos tempos, porque eu também quero poder a gente conversar, né? Então, vamos lá. Estão vendo, né, gente? Está vendo, Paula? Tá? Deixa eu pôr ele aqui na tela cheia. Tá. Então, gente, o Diálogos Formativos, ele é um grupo de estudos e pesquisas na base da psicologia formativa, é o grande norte do trabalho, né, da estrutura do pensamento e da prática, né, toda a metodologia de relação, de desenvolvimento, né, das práticas estão dentro do trabalho da psicologia formativa. Só que, junto com isso, tem uma história pessoal minha e uma história dos profissionais que vão chegando e que a gente foi conversando, tecendo, né? Fazendo uma trama. Hoje eu vou contar um pouquinho de uma parte dessa trama que está dentro dos grupos, né? Do trabalho com grupos. Então, eu vou apresentar para vocês o trabalho dos grupos. Antes, eu tenho feito, antes das minhas aulas, uma apresentação mais poética. Então, eu resolvi seguir aqui com vocês também e vou partilhar aqui com vocês uma poética de um momento bem importante para mim, mas que conversa com a prática. Então, por isso que eu estou trazendo aqui, tá bom? Então, Spirit. O que dizer quando o que se vive é tão profundo e delicado? Da micro-rotação das mãos, fui tocando uma suavidade e maciez muito novas, envolvendo com as mãos o meu profundo recém-nascido, aquecendo de mim, me recebendo. A emoção brotou em águas, com um sentido profundo de existir. Foi tão emocionante e delicado que decidi não apressar meu tempo, mas senti um anseio profundo de te escrever. Mais tarde, novamente, me senti habitada pelo meu espírito, galopando sobre minha terra. Aqui com lágrimas brotando, uma gratidão por todo o processo. O que eu vou apresentar para vocês hoje faz parte desse amadurecimento em mim, né? E do meu grupo que está aqui. Então, eu vou convidar vocês para uma aventura formativa, porque foi mesmo, né? Tem sido uma aventura formativa essa proposição de trazer a prática formativa para os grupos e com seriedade, com qualidade, e cuidar muito do processo formativo, né? Então, esse trabalho ele surge de algumas inquietações e de alguns desafios. Então, o primeiro foi como responder a esse momento de distanciamento
que a gente está fazendo com atendimentos individuais também, mas como responder isso com os grupos, né, com as instituições, como a gente poderia fazer isso? Como levar a prática formativa a pessoas que não estão em processo formativo, não nos conhecem, não sabem o que é psicologia formativa? Como desenvolver, através da estratégia da abordagem de grupo, a prática? Como incluir o processo formativo dos profissionais, alunos, na aprendizagem e na construção dessa abordagem, né? Como fazer uma via de duas mãos. Então, nessa conversa surgiu essa parceria que a Paula citou com a Casa José Coutro, que é essa instituição de contrafluxo, e eles estavam interessados, eles precisavam trabalhar com os profissionais que estavam retornando às atividades naquele momento, pós um tempo de distanciamento, e estavam aflitos, tanto com relação ao retorno, com relação a como faria o andamento, com o distanciamento, receber as crianças, o ambiente do espaço, né, da instituição. E, da nossa forma, a gente estava muito interessado em cuidar de quem cuida. Esse é o nosso tema dos grupos, né? Cuidar de quem cuida. Oferecer esse trabalho para que outras pessoas que estão cuidando de outras pessoas pudessem ter o nosso suporte. E o nosso grande desafio, que era como levar a prática formativa aos espaços que trabalham com atendimento social. Então, a gente combinou isso com eles e para começar um trabalho, né? Então, aqui somos nós, um pouco da nossa arte e o logo da casa. Então, a gente começou a pensar o projeto, né? Como é que ele poderia ser? No primeiro momento, a gente desenhou o projeto e o primeiro passo, eu já vou contar como ele estava desenhado, mas como ele foi desenhado, mas o primeiro passo, a gente aplicou esse projeto piloto, a gente fez ele num dia para a comunidade do Diálogos Formativos. Então, todos os outros alunos, as pessoas que fazem parte da comunidade, a gente participaram de um trabalho, no modelo de workshop, passaram uma manhã com a gente, e a gente desenvolveu as propostas de prática, formatou os modelos que a gente ia apresentar e apresentou para os nossos colegas, para poder ter deles os feedbacks e fazer os ajustes. Então, foi o primeiro movimento, a gente formatou e apresentou primeiro dentro de casa, né, para poder conversar. Então, a gente organizou a prática formativa em 4 encontros, com grupos de profissionais da instituição, divididos em períodos da manhã e da tarde. Então, a gente fez 5 semanas de trabalho, fez 4 semanas com a metodologia e uma 5ª semana que eu fui junto com o grupo para conversar, para fazer uma conversa sobre como foi o processo, questões, futuros, enfim, e para dar um suporte para esse final. Então, semanalmente, os grupos, nós nos dividimos em duplas, eles se dividiram em duplas de trabalho, nós decidimos trabalhar 2 profissionais juntos em cada encontro, e nós fizemos 4 encontros, ou seja, 4 semanas, 1 mês de trabalho com eles e mais um encontro comigo. O 5º encontro foi uma conversa formativa, né? Reconhecendo o processo, levantando possíveis prosseguimentos, para o que estava se fazendo como futuro. Então, os encontros, e aí, além disso, a gente tem encontros semanais das equipes, dessa equipe toda que está aqui, onde eu ofereço uma supervisão, onde eu faço a coordenação do projeto e a gente faz uma supervisão e conversa sobre os andamentos e formata cada um dos encontros. Eles ficaram previamente formatados e, antes de cada encontro, a gente fazia uma supervisão para a dupla que iria apresentar e as outras duplas estavam juntas, participando dessa reflexão, dessa aprendizagem, dessa discussão e, ao mesmo tempo, também ficavam juntas nos encontros, mesmo que a coordenação não era deles. Nem todos conseguiram estar em todos, mas a gente tinha a filmagem e também eles estavam ali coordenados para estar em todos. Às vezes não dava para estar em todos os encontros, né? A cada encontro, a gente começou construindo um somagrama. Então, no primeiro encontro, a gente fez o encontro, desenvolveu a prática, que eu já vou contar para vocês como foi, e ao final de cada encontro, a gente pediu para eles fazerem um somagrama que eles iam poder ir desenhando naquele mês, talvez naquele mesmo somagrama, ou se eles quisessem fazer outro, mas camadas daquela experiência, encontro por encontro.
O somagrama a gente entendeu que seria um guia muito importante na passagem dos encontros para eles e para a equipe que estava trabalhando, que passava o encontro um para o outro, né? As duplas mudavam, então eles também iam mudando com a expressão do somagrama, foi importante para a gente poder também trabalhar com eles. E no final a gente fez uma avaliação. Então, virados para fora e para dentro, né? A espiral de contração e expansão, pulsos e ritmos. Os profissionais na condução dos grupos. Para os profissionais, a gente pensou um sentido que tivesse a aplicação do trabalho nos grupos e o desenvolvimento da prática formativa para cada um. Então, como era para cada um estudar a prática, estudar os textos, discutir na supervisão, elaborar a sua participação, construir a sua organização de apresentação e de condução dos grupos, né? E, ao mesmo tempo, aplicar junto a eles aquele trabalho. Então, era cuidar do processo nos grupos e formar a si mesmo para poder estar nos grupos, além dos estudos e do tempo de estudo de cada um. Então, por isso que eu estou chamando que era virado para dentro, virado para fora, pensando aqui na espiral, né, que vivemos como processo formativo. Né? Então, como começou isso, né? Como que a gente começa a conversar a questão da prática formativa dentro do entendimento de um processo grupal? Eu lancei mão de algumas coisas que eu tinha, né? De algumas coisas, pobreza dizer isso, mas de conceitos e práticas e teorias, né? Que eu estudei durante muitos anos e ainda estudo dentro da prática dos grupos, para poder pensar um pouco que tipo de organização a gente podia fazer, de forma que a gente protegesse o processo grupal, pudesse fazer uma aproximação da instituição, fôssemos uma visita gentil, agradável, respeitosa com o espaço da instituição, pudesse proteger a relação com a instituição que não nos conhecia e que a gente também não os conhecia, e pudesse criar uma passagem, né, de aproximação, intimidade e confiança na relação grupal. Então, eu lancei mão das questões da psicologia social, do processo dos grupos operativos, então, onde você tem a ideia da pré-tarefa, que foi toda a elaboração, toda a discussão, toda a conversa com a direção da casa de encontro, toda a parte de preparação que fica na pré-tarefa, né, no que se desenha para levar para os profissionais, e aí, nesse lugar, o Pichon vai dizer, a pré-tarefa ela é sempre gerada por uma certa situação externa. Então, as pessoas de lá são profissionais, eles trabalham lá. Foi dito a eles que eles teriam um grupo conosco de suporte, mas essa demanda não surgiu deles. Eles não disseram, eu quero um grupo de suporte, por favor, chamem aqui o pessoal do Diálogos. Não foi isso. Eles foram comunicados que haveria um grupo de suporte para o retorno deles e que a gente iria cuidar dessa questão do retorno, de como eles estavam se usando para fazer esse retorno, porém, essa demanda saiu da instituição e de nós, de dois outros grupos além do deles. Então, esse é o lugar da pré-tarefa, né? A gente decidiu ir para lá e a instituição nos recebeu. Quando a gente começou os grupos e começou e se apresentou e fez um encontro geral e depois foi dividindo os assuntos, a gente foi desenvolvendo o que ele vai chamar de tarefa, ou seja, aquilo que ficou combinado e nós combinamos com eles começou a entrar em execução. Nesse momento é que a gente vai fazendo essa aproximação íntima, né, dos conteúdos que estão correndo, das relações, né, do que acontece na instituição e do que nós estamos levando para conversar. Então, é um momento muito delicado. Então, aí eu vou contar para vocês como é que a gente escolheu fazer as aproximações e para poder chegar até a aplicar a prática. Então, como que a gente foi conversando para fazer essa aproximação. Então, o raciocínio era esse. Agora, com os 4 encontros, nós estamos chegando para a tarefa, né, para o que nos dá dentro da ideia do grupo operativo. O projeto já é a etapa de futuro, aplicado o trabalho, desejos de futuro, continuidades, mudanças, enfim, aí vem dentro da avaliação. Então, concentramos bem na pré-tarefa e na tarefa, que foi a parte mais forte até agora do projeto. Junto com isso, eu trago, né, em mim uma conversa muito generosa com relação
ao psicodrama, as ideias da sociometria, das relações, né, da coexistência relacional moreliana, que traz essa proposta dos papéis, das organizações das presenças, em onde você vai trabalhando com as ideias de liderança, com as ideias dos grupos, das pessoas que se retiram, das pessoas que se jogam, das pessoas que criam um boicote para o processo, ou que criam uma possibilidade de continuidade para o processo. Então, ter a noção de que quando a gente entra no ambiente de uma instituição, de um grupo, existe um jogo entre as relações de papéis presentes lá, dos papéis sociais desempenhados, e que essas são presenças corporificadas, que o Moreno não vai dizer isso, ele vai falar da expressão dramática, mas a gente tem a presença corporificada, a biodramatização da forma para poder estar presente, isso me dá uma dinâmica para o entendimento da instituição. Então, eu vou entender que a cada grupo as pessoas se engajaram ou não se engajaram, dependendo das forças entre chefia, funções, exposição, quem abre câmera, quem não abre, quem tem acesso à internet para entrar, quem não tem, o acesso dentro da instituição, quem faz o acesso de casa, é a assistente social da equipe, a educadora da equipe, o oficineiro da equipe, isso tudo vai correndo uma série de forças que estão lá, e a gente foi lendo esses processos para poder também facilitar a experiência, né? Poder facilitar a entrada, inclusive, do processo corporificado. Essa é a conversa que eu vou estudando e fazendo, né? Está aberta aqui. Então, os encontros e a prática. A gente fez os encontros divididos em 4 encontros, em 2 duplas em cada encontro. A Daniela fez o último sozinha. Aqui estão os 4 encontros, então eu vou contar para vocês um a um, né? Reconhecer o padrão somático e faça o seu modelo muscular. A Renata e a Patrícia, a Renata é uma roteirista, ela tem uma peça, depois ela escreve para a gente aqui que eu esqueci o nome, mas ela fez uma peça baseada nas transições somáticas, né, essa peça foi para o SESC e tudo, então nós pedimos para ela reservar um trecho da peça que falava da chegada, né, onde eu estou finalizando algo e ainda estou pouco corporificada na minha experiência de finalizar um certo movimento ou uma certa atitude. Então, ela usou um trecho do texto, para trazer o grupo para perto daquela proposta que a gente estava desenhando para eles, que era poder corporificar e fazer o modelo muscular. Chegar com essa ideia de corporificar e fazer o modelo muscular, a gente fez uma aproximação com o texto dramático, fez uma aproximação com um movimento que tinha dentro do texto, que tem dentro do texto, de idas e vindas diante de uma porta, de saídas e entradas, e depois a Patrícia trouxe um corpo sonoro, que ela canta para o grupo, traz que é uma experiência dela, que ela tem essa qualidade. A gente foi trabalhando com os talentos e a prática formativa. Também foi um jogo que a gente foi fazendo. O que eu tenho de meu para oferecer para esse grupo e que eu posso usar para trazer esse grupo para perto, para criar mais intimidade e depois eu poder organizar um pouco do que a gente vai estar chamando aqui da prática, né? Então, as duplas foram se fazendo por aí e nós fomos escolhendo em que lugar dos encontros as duplas ficariam a partir também desses talentos, né? Então, elas abrem os 4 encontros, elas fazem o primeiro encontro e depois que a Patrícia usa uma canção para continuar a dinâmica, né, da relação com o texto dramático, aí sim elas organizam, pedem para eles pausarem, posturarem as mãos e construírem uma membrana que pudesse dar para eles a presença deles naquele momento. A estranheza das mãos foi gigante, tem alguns depoimentos, aos poucos a gente foi contando para eles por que a gente colocava as mãos, pedia para fazer sem as mãos, para fazer posturando as mãos, e eles foram conversando com a estranheza e com a diferença. Quando eles se traziam para perto, usando, né, a estratégia de colocar as mãos, ou usando para nós, né, a prática das mãos, para poder conversar com a sua própria experiência, e quando eles só paravam para perceber. Então, a gente também foi trazendo essa aproximação do que a gente queria
poder propor para eles. O segundo encontro foi a Joana e a Thaís que fizeram. A Joana é além de arquiteta e de outras coisas, e está na formação, ela é uma instrutora de Aikido, e a Thaís é golfista, mas também tem a questão da dança. Então, as duas trouxeram mais os elementos de movimento. Como as duas têm um recurso para o movimento, elas pensaram alguns exercícios que pudessem ter a estrutura do movimento, mas que pudessem ir trazendo as pessoas para organizar nelas a possibilidade do ir e vir, trabalhar com mais e menos tônus, poder organizar uma forma mais tônica e uma forma com menos tônus, organizar voluntariamente a experiência de fazer, naquela qualidade de movimento que elas estavam propondo, uma organização com mais tônus e menos tônus. A partir daí, elas foram também trabalhando a possibilidade de novo, eles pausarem e organizarem mais tônus na experiência do somagrama anterior e na experiência que estava presente ali agora. Então, a gente foi usando o somagrama para fazer a linha de um encontro para o outro, na medida que a gente escolheu fazer a prática dessa forma, para fazer essa aproximação dentro enfim, dentro da própria estrutura da prática formativa, entendendo que a gente não estava fazendo a prática formativa inteira, apesar de que cada encontro a gente estava repassando por todas as ideias. Organize um modelo muscular, dê mais presença para você, e agora vamos ir e vir. A gente foi indo construindo com eles a possibilidade deles irem se experimentando naquela novidade que a gente estava trazendo, né? O terceiro encontro, a gente trabalhou a espera por uma nova forma, estabilizar e firmar. Nesse encontro, a Kelly e o Rodrigo, né? A Kelly é psicóloga, tem uma questão do próprio ritmo dela, da própria forma dela poder ter uma condução mais suave, de uma presença dela que conversa muito com essa questão, e o Rodrigo também. Então, o Rodrigo tem a questão da yoga, é um golfista, também é um casual fitness trainer, enfim, trabalha muitas questões de movimento, está lá na formação, mas os dois tinham um ritmo muito parecido e que poderiam se conduzir juntos e conduzir o grupo para aumentar essa possibilidade de explorar mais as variações e o que eles estavam construindo com essa espera. Então, eles construíram um grupo com um encontro com uma extensão de tempo, né, da experiência, revisitaram as imagens do somagrama e foram construindo uma extensão, um alongamento do tempo presente naquela experiência já de 2 encontros anteriores, ajudando as pessoas a ficarem um pouco mais naquela experiência presente, né? Sempre nessa conversa e no entendimento do que seria, né, essa prática com as mãos, esse estender o tempo, me receber um pouco mais, alongar o meu tempo presente, né? Dê mais 10 minutos. Tá. No quarto encontro, a Daniela tem uma prática com a meditação formativa. A Daniela tem um jeito de fazer uma meditação que vai passando por todos os reconhecimentos dos passos e a organização de como eu posso levar isso para o meu cotidiano. Então, eu vou andar um pouco aqui, não vou detalhar muito, mas aí eu vou deixar vocês perguntarem, mas ela foi desenvolvendo com eles todo um processo dentro do pausar sobre aquela experiência e receber as informações, imaginando como eles... A grande pergunta é: como eu vou poder usar no meu cotidiano aqui da instituição, na minha vida e na minha casa, o que eu venho construindo nesses últimos 4 encontros, né? Sem dúvida. O último encontro eu fiz com eles na instituição, depois com o grupo sistematicamente, e o meu papel era estar na regência desse grupo, estar na provocação desse grupo, no suporte dos profissionais, nas leituras que eles iam fazendo, assistindo os vídeos às vezes com eles, nós pedimos autorização para gravar, a gente podia assistir depois de novo, refazer os caminhos, repensar. Então, eu tenho esse papel na coordenação e na regência, né? Aqui eu vou ler alguns depoimentos, passar um pouquinho, acho que vai dar tempo. Esse aqui são os deles, né? Eles compartilharam com a gente. Ao final, eles fazem uma avaliação, eles são super organizados, então eles mandaram um documento para a gente. Eu separei alguns aqui.
Foi muito importante, pois agora consigo aos poucos dedicar um tempinho para sentar, tomar um bom copo de leite, refletir sobre o dia e saber que preciso de um momento só meu. Foi algo de muita importância para nosso autoconhecimento. Na correria do dia a dia, acabamos esquecendo de olhar mais para o nosso interior. Deveríamos fazer os exercícios com mais frequência. No primeiro encontro, não consegui ficar totalmente focada. Meus pensamentos estavam no trabalho, porém, aos poucos, consegui captar e aproveitar, fechar os olhos, imaginar uma porta rosa, respirar fundo e fazer a imposição das mãos. Como conhecer nosso corpo e lidar com nossas emoções e sentimentos, olhar para dentro de si, sentir-se, perceber e prestar atenção a este corpo que muitas vezes passa despercebido. A cada encontro, fomos percebendo a importância de parar, reservar um tempo, um espaço na rotina, olhar para nosso interior e aprender o significado de saúde e vida. Embora não conseguisse desligar e fazer os exercícios, em alguns momentos, acho que 2 vezes, fiquei um pouco mais calma. Ansiosa também. Meu corpo estava ali, mas minha mente não. Nunca tinha feito algo parecido antes. Não foi fácil, mas necessário entender que eu também preciso de cuidados e de um tempo para olhar para mim. Só um respirinho. Agora eu vou falar a equipe, né? Porque eles estão aqui, mas eu vou ler o que eles escreveram. Tocar e ser tocado numa delicadeza de contato que a prática proporciona e com a profundidade incrível. Foi emocionante, Patrícia. Foi uma oportunidade experienciar o tempo de um grupo na vivência da prática formativa. Estávamos acolhidos por nós para poder acolher outras pessoas. Renata. Uma série de encontros de aprendizagem mútuo. Guardo em mim a preciosidade que foi... Desculpa, gente. Guardo em mim a preciosidade que foi estar com cada pessoa envolvida neste projeto e encontrar nosso lugar em comum, onde vivenciamos a experiência de receber nossos corpos ao mesmo tempo. Joana. Participar do acolhimento formativo foi movido por um sentido de pertença, de continuidade e respeito, na contramão de um momento que aponta um minguar. Fico sinceramente feliz de pensar na ideia de um grupo acolhimento que cuida de outros grupos educadores, que cuida de outros grupos crianças, que está em outro grupo família e que está país. Foi uma oportunidade incrível de acompanhar um grupo de pessoas se abrindo para processos novos em suas vidas e um grupo novo de terapeutas se formando numa sinfonia fina e delicada como uma dança. 2 narrativas misturando e se afinando, que se misturam e que se afinam. Uma vivência que me ajudou a perceber e a me conectar com os meus tempos e o tempo das outras pessoas em relação ao mesmo tempo comigo. Através da percepção e da aceitação de diferentes frequências, eu estou aqui com vocês, podemos formar uma experiência individual e coletiva completa, onde todos se sentem acolhidos e participativos, cada um à sua maneira. Rodrigo. Vivo o aprofundamento da prática em grupo, presencio e experimento uma onda coletiva que acolhe e sustenta uma transição em tempos caóticos. Testemunho o processo do grupo de dentro e de fora, ganhando maturidade diante da transitoriedade, da impermanência e da surpresa que é estar na presença do outro, sempre me traz. Daniela. Aí, tá, já estou terminando. Aí eu vou trazer um que a Leila compartilhou com a gente, porque eu achei muito pertinente, né? Essa fala do Kahneman na hora que a gente fez a escolha. Eu falei que era uma aventura, né? Da gente se arriscar e levar à prática, né? Quando ele fala, percebo quão fora do padrão estou a propor uma noção somática do nosso envolvimento com como estou vivendo e como estou vivendo o que me é dado, como formar uma vida. Como você expressa a sua experiência sobre como quer viver? Todo mundo está tentando ser alguém, mas uma filosofia mental de você dos seus próprios sentidos corporais. A gente vai fazer alguns futuros, né? A gente está agora desenhando um novo passo, que é para os profissionais de cuidado,
Mas eu acho que, no geral, é isso, gente. Agradeço vocês. Desculpem se eu corri, mas eu queria poder também preservar o tempo combinado para a gente poder conversar. Ok, pessoal, tá. Não sei, Ju, se tem alguma pergunta já? Não, Paulinha, não chegou nenhuma pergunta aqui ainda. Tá. Então podemos ver se surge algum comentário. Vou fazer eu, então, uma pergunta. Como que os profissionais receberam isso com relação à volta ao trabalho, né? Porque eles lidam com as crianças, eles iam voltar para o presencial, né? E como que o trabalho afetou esse momento da volta, né? O estado deles para voltar. É bom, né, poder falar disso, porque eu desenhei para vocês a espinha dorsal inteira e fiz a intenção de mostrar para vocês como é que a gente foi pensando. A grande questão era essa, né? A gente tinha feito o distanciamento, foi na primeira volta do distanciamento, né? Tinha se feito 3, 4 meses de distanciamento. Essa instituição, ela está no Capão Redondo, é um bairro bem de periferia de São Paulo, e ela atende crianças que ficam no contrafluxo, então essas crianças precisavam retornar para um suporte, né? Essas crianças fazem parte das aulas complementares, oficinas, e os profissionais estavam voltando numa perspectiva de medo, de contágio, numa perspectiva de um tempo de isolamento, numa ansiedade das crianças em poder reabitar o espaço, né? E também na dinâmica do próprio espaço. Então, na verdade, tinha uma vontade da própria instituição de que eles não fossem jogados, caídos de volta depois do distanciamento, numa prática diária de volume de recepção das crianças, que eles tivessem um tempo antes das crianças chegarem, e o trabalho foi feito antes de abrir, né, primeiro com eles, para que eles pudessem se sentir como equipe, pessoalmente, mais recebidos na própria estrutura, né? Isso falando eu aqui, né? A demanda da instituição é de que eles estivessem mais preparados, de que eles não estivessem tão ansiosos ou tão aflitos. Então, tinha todo um sentido. Eles receberam, essa era a proposta. Né? Se alguém lembrar de alguma coisa, pode falar, viu, gente? Vocês também estavam ouvindo lá, só para não... Eu posso fazer um comentário? Só um minutinho, Patrícia. Eu não sei o que aconteceu aqui com o meu chat. Espera aí que ele abre a tela inteira, mas eu vou ver aqui Cadê? Qual que foi a prática? Um comentário, primeiro comentário. Pode falar, Patrícia. Esse sou eu. Esse comentário fui eu. Eu colocar o nome. Eu pus o nome, Paula. A Leila mandou um comentário. Não, da Patrícia vou te mandar agora. Gente, desculpa, a gente está acertando essa metodologia aqui. É muito novo. Então, é uma pergunta e um comentário. Qual que foi a prática com as mãos? E a Leila quer fazer um comentário. Isso. Meu primeiro comentário é parabéns para o grupo. Achei o projeto muito bacana. Um trabalho bem novo, né? De levar o olhar e o entendimento formativo dentro de algumas possibilidades diferenciadas de profissionais diferentes para uma instituição. Então, e pelo feedback das pessoas, né? Como foi importante as pessoas poderem descobrir, perceber como elas podem fazer contato consigo e como elas podem tomar um tempo para si.
né? Achei isso muito, muito legal, porque a gente sabe que em instituição, geralmente, quando a gente lida, principalmente com pessoas, grupos, né, muito carentes desses cuidados, o quanto a gente fica voltado para atender o outro, preocupado com o trabalho, preocupado em servir, e quão pouco as pessoas se relacionam consigo mesmas. Então, achei muito preciosa essa iniciativa de vocês. A minha pergunta específica é, porque você comentou que foi feita uma prática com as mãos, que as pessoas estranharam, mas eu não sei qual foi a prática. Eu fiquei curiosa de saber o que vocês fizeram especificamente na primeira proposta, né? Que você comentou que era uma prática com as mãos. A gente escolheu, Leila, fazer a prática de construir uma membrana, né? Construir um fora, delimitar um fora e firmar uma presença. Então, a gente trabalhou com a prática de firmar. Então, mãos abertas, estendidas, primeiro eu firmou, né? E o que a gente usava? Por exemplo, a Renata traz um texto de uma porta, que você vai até a porta, a peça fala disso, você vai sair, daí você desiste de sair e volta. Então, tem um texto que falava disso, e daí a gente perguntava o que tem aí presente nessa ação, aí você escolhe que tipo de experiência você está tendo naquele momento, né? Sobre essa, em que lugar você está para o lado de fora da porta, para o lado de dentro da porta, você está saindo, que tipo de movimento? Na verdade, era entender com que tipo de movimento. Se as pessoas estavam mais em expansão, mais em contração, se elas estavam mais retraídas, o texto ajudava a trabalhar isso. Aí, na sequência, elas pediam para posturar as mãos, firmar, fazer um contorno e firmar essa experiência que foi essa presença do texto, da canção, e como elas podiam receber essa experiência. Depois a gente não mudou durante todos os encontros a gente usou a mesma prática de firmar e construir um fora a intenção era construir um fora em relação a um dentro. Era exatamente essa a ideia. Excelente, porque isso estabiliza, né? Porque eu fiquei pensando também, foram muitas práticas diferentes para uma população que não tem um hábito, né, de ter esse contato. Então, muito bom que vocês mantiveram, né, o mesmo foco na prática. Muito bom. A prática formativa foi a mesma, né? Feita com essas variações. A ideia era, se a gente pedir para eles posturarem as mãos, o que a gente está falando? Que aproximação é essa? Então, a gente foi imaginando, que é isso que a gente está trocando com vocês aqui, que se a gente fizesse um caminho de aproximação, seria interessante, né? Na dinâmica do grupo. E daí, sim, construir essa relação entre o dentro e o fora. Na verdade, acho que até as respostas vieram disso, né? Eu percebi que eu tinha um interior, eu percebi que eu podia ficar comigo. A prática era essa mesmo, diferenciar o dentro e o fora e poder receber a si mesmo, né? Tinha esse desenho. A Patrícia tem um comentário. Então, primeiro, parabéns, né, a todos vocês por esse trabalho. É um trabalho muito bonito. Eu ouvindo os depoimentos que você leu, Denise, para mim é tão clara essa questão da pessoa experienciar nela esse lugar de cuidado para realmente estar disponível para cuidar de alguém. Então, quando eles falam como eles se sentiram, como foi importante, é muito valioso, porque é algo que está vai muito além de um diálogo, né? De uma conversa, de um faz assim, faz assado. E isso eu acho muito precioso, porque é uma corrente, né? A pessoa aprende a se colocar num lugar de mais descanso, de um recebimento, né? E claro, ela vai estar com outro corpo para estar recebendo essas crianças ou outras pessoas que precisam desse cuidado. Por isso que eu entendo a prática formativa como uma ferramenta que ela transforma e ela propõe uma nova forma de cuidar, que é uma forma sendo, né, e não falando. Então, assim, muito legal ouvir isso. Só confirma tudo aquilo que eu já acreditava, né?
É um anseio, né? Eu tenho falado bastante com a Leila, né? Tenho falado nos grupos, assim, a gente tem um anseio, né? A prática nos faz tão bem, né? Sendo bem, bem diretos, assim, para o meu processo pessoal, né? Poder trabalhar formativamente, poder me influenciar, poder trazer para mim, me deu saúde, me deu vitalidade, né? Então, a gente, assim, a nossa intenção, assim, como a gente pode levar para mais pessoas isso? E claro, né? Não é eu entendo, o processo formativo tem muitas variações de complexidade, né? É uma estratégia da gente poder também atingir pessoas que, como eu disse, não estão dentro do processo formativo como uma escolha, né? Eles não fizeram essa escolha. A gente quer contar para elas que existe, quem sabe elas façam, mas a gente quer contar que existe essa possibilidade, né? De você, essa acessibilidade, né? Ao que a gente tem que é tão precioso, né? É tão não ficar recortado só nos nossos mundos, né? Quando eu olhei, falei, puxa, eu estou dentro das minhas bolhas, eu estou sempre dentro das pessoas que se relacionam comigo. Eu venho de uma história da saúde mental onde eu tinha esses outros acessos, mas hoje a gente está dentro desses lugares, né? Eu falei, puxa, isso faz tão bem para os grupos, para os lugares, para a comunidade, né? Então vamos estender, acho que essa era a ideia, né? E assim, aí quando eu ouço uma delas, que não está escrito aqui, ela é uma moça lá da Copa, eu acho, ela diz assim, nossa, no último encontro ela disse para mim, ó, eu não entendi, acho que eu não entendi muita coisa, mas outro dia eu falei, eu estou saindo de casa e eu já estava toda atropelada, eu já estava no portão com a bolsa pendurada. Aí eu falei, nossa, o que o pessoal lá do grupo falou para mim? E eu fiz lá, não preciso fazer isso comigo. Eu não preciso fazer isso comigo, eu não vou fazer isso comigo. E aí ela falou que parou, respirou, descansou a bolsa no chão, se organizou de volta e foi para a instituição com outro ritmo, porque muitos deles moram ali na comunidade também, né, que são os agentes. E então, assim, isso me deixa emocionada. Eu falo, gente, ela pôde dar qualidade, ela saiu de um padrão de estresse, né, naquele momento, pelo menos micro, né? Então, sim, eu acho que sim. Acho que a gente chega pertinho. O Fernando fez uma pergunta. Como o público leigo no assunto recebeu e entrou em contato com a prática? Como foi essa experiência? Fernando, eu vou te responder do que eu ouvi deles, mas não sei se tudo bem, se algum deles que estavam lá ouvindo direto deles quiser complementar, né? Mas assim, dos relatos, né, que o pessoal tem isso, tem uma estranheza grande. A gente é muito esquisito com essa coisa que a gente propõe, né? Então, o que a gente tentou fazer? A gente tentou levar elementos do cotidiano deles, que a gente ficasse menos estranhos para as propostas deles, porque falar de corpo, falar de aproximação de uma vida pessoal, falar que você tem uma vida pessoal, para nós aqui que falamos disso o tempo todo, parece muito comum, mas é muito estranho para as pessoas dizer que você vai poder cuidar de você, que você pode influenciar suas respostas, né? Não falando desse jeito que eu estou falando, mas que você vai poder mudar como você faz pressão sobre você, né? Então, pressão, por exemplo, Fernando, é uma coisa que todo mundo entende muito, porque todo mundo tem muita pressão alta. Não sei se todo mundo tem essa informação. A população, esse bairro, por exemplo, onde a gente está, as populações com menos recursos, pressão alta e diabetes são respostas de não saúde muito intensas na população periférica das cidades, né? Porque por conta do excesso de sal na alimentação, por conta do nível de pressão de vida mesmo que as pessoas vivem. Então, quando você fala de pressão, como é que você lida com a pressão que você faz em você? Muita gente entende. É uma coisa do cotidiano deles. Eles fazem muita pressão. Inclusive, eles têm pressão alta. Tem uma doença, né? Como pressão alta. Muita gente tem pressão alta. Então, quando você começa a falar, a gente usou as expressões, quanto de pressão você faz em você? Você se aperta? Quando você pergunta para uma pessoa, você se aperta? Ela sabe o que é se apertar, né? Então, mostra para mim, você faz muita pressão, você faz uma pressão se apertando ou você faz uma pressão com pouca pressão? Você desmaia? Tem gente que desmaia, né? Você desmaia, você fica sem energia, você se arrasta do seu dia. Né? Onde que você se arrasta? Você se arrasta pesado ou você se arrasta sem forças? Você fica sem força. Então, esses elementos de ação
estão muito perto da linguagem de todo mundo, né? Que é a linguagem viva do corpo, né? Porque o Stanley tem isso, né? Ele trabalha com a linguagem viva do corpo. Então, se a gente consegue falar a linguagem viva do corpo, o corpo entende, então as pessoas entendem, né? Então, o que a gente procurou foi usar essas expressões mais... E eles perceberam, eu acho que eles entenderam o que a gente estava falando no grau da aproximação que a gente tinha lá de 4 encontros, né? Respondi, Fernanda? Sim, respondeu sim. Muito bom. Obrigado. Imagina. A Leila tem mais um comentário. Eu tenho um comentário continuando o que a Denise falou, porque, na verdade, a gente fala português e a gente fala uma linguagem que todo mundo vive, né? Então, palavras ou expressões como pressão, estresse, pressa, correria, né? Atrapalhado, agitação, calma, todo mundo sabe o que é isso na sua vida. E a gente trabalha com isso, a gente trabalha com os padrões somáticos de tudo isso. A gente não precisa dizer padrão somático, mas a gente pode claramente dizer, falar das experiências que nós já tivemos e dizer que tudo isso acontece no nosso corpo também. Gente, todo mundo entende. Na minha experiência, quando eu trabalhei em São Francisco, numa época, numa clínica de crise, onde as pessoas tinham problema de drogadição e saúde mental, as pessoas eram todas de muito baixa renda e todo mundo entendia, porque a gente fala a linguagem da vida. É como a Denise falou, todo mundo é corporificado e todo mundo está vivo. Então, não é um psicologuês ou um formativês, né? A gente fala português sobre as experiências nossas do dia a dia. Então, por isso que eu acho que esse trabalho ele é muito aplicável em várias situações. A dificuldade é nossa, não é das pessoas, é nossa, o desafio é nosso de falar com as pessoas sobre a linguagem da vida vivida, ao invés da gente ficar falando teoricamente ou ficar trazendo conceitos. Então, nós é que temos que ultrapassar esse desafio para levar o trabalho às pessoas, porque o trabalho é vivo. E o que vocês fizeram mostra isso, o trabalho é vivo e as pessoas respondem. Mesmo que estranhem, tudo bem, tem um certo estranhamento com tudo que é novo, né? Então, estou muito animada com esse projeto de vocês. A gente também. Eu acho que na hora que eu fui sintetizar para mostrar para vocês, né, porque não tinha sintetizado, a gente foi fazendo, tem os registros, né? Aí eu falei, nossa, isso aqui dá para conversar com muita coisa, né? Com vários pensamentos de trabalho mesmo que a gente possa fazer. Foi tão claro assim, gente, vocês entenderam tudo? Nem eu entendi tudo, mas vocês entenderam tudo? Eu tenho uma outra pergunta, que não tem nenhuma aqui na lista, tá? Não estou furando fila, não. Faça você, Paulinho. Teve algum momento de trabalho individual dentro do grupo, né? Mas vocês fizeram intervenções individuais ou sempre foi no coletivo e daí os feedbacks pessoais vieram depois, né, do trabalho todo? Eu vou falar só um pouquinho, a Daniela acho que quer falar. Sim, a gente tentou, né, dentro do cuidado e do respeito, tanto a prática como as pessoas, a aplicar a prática, porque nós somos profissionais que trabalhamos com isso e a gente estuda isso e a gente queria que acontecesse também a prática. A gente não estava lá, vamos dar um tapa aqui, a gente estudou para caramba, tentou fazer, então levou a prática. Então, a gente usou recursos, e cada profissional está num tipo de maturação em relação à prática formativa, até por isso eles foram divididos lá pelos encontros, mas a gente usou recursos outros, a gente posturou, construiu um fora, recebeu informação, graduou a presença, né, e trabalhou com as respostas que apareceram. A gente recebeu as respostas, né? Então, assim, como é que vocês estão organizando aí? O que aconteceu com você quando você fez mais e menos nessa gradação? O que aconteceu quando você respondeu a isso? O que você está recebendo de informação? E
cada um foi dando feedback na medida da maturação do profissional que estava presente, né? A Daniela, que trabalhou, ela já vai falar, ela trabalhou mais no final, ela trabalhou mais essas respostas já do processo mais inteiro, né? Porque eles já tinham passado pelos 4 encontros. Dani, vou deixar para você falar para eu não encher só de mim aqui. Eu acho que foi bem interessante, como chega no último encontro também, eles chegam já mais trabalhados mesmo, né? E aí dá para trabalhar com a resposta que aparece da prática, né? É bem interessante como essa maturação do trabalho vai acontecendo mesmo. Como dá para ver uma linha, né, de se formando, como dá para ver uma linha de formação mesmo, de cada um, do contato de cada um com a própria experiência, né? Como você trabalhou, como eles iam se usar, né, o assunto do último encontro, como é que você vai usar isso no seu cotidiano? Refez todo o caminho, a meditação ela faz todo o caminho de volta, né, desde a minha organização, o que está presente aqui, mas organiza o modelo, faz a gradação, recebe a resposta, e aí vem a pergunta, o que você aprendeu aqui sobre você nesses 4 encontros, como você pode usar no seu cotidiano, né? Que disso te interessa? O que você vai salvar aqui para você, né? Me apertar menos, me apressar menos, né? Apertar menos o meu tempo, enfim, questões do uso de si, né? Isso apareceu bastante no último encontro, né? É bem legal, né? Porque tem o que eu senti dessa costura, né? Do somagrama passando de um encontro para o outro, ao mesmo tempo, né? O coletivo e o individual, tem uma costura de um encontro para o outro, né? Para formar algo para eles. Muito legal. A Leila fez uma pergunta: qual é o projeto de continuidade? Então, na verdade, a gente recebeu uma demanda dessa instituição, né? Eu conheço a coordenadora da instituição, do Carlos Zé Couto, e a gente estava conversando, e ela falou, puxa, meu pessoal vai voltar, tal. Eu falei, nossa, a gente pode... nós estávamos muito naquela questão, precisamos oferecer... Estava no começo da pandemia, ainda estamos nessa questão, mas já começando a organizar esse assunto. Precisamos oferecer o nosso trabalho para as pessoas, né? Como estamos todos aqui fazendo isso, né? Oferecendo mais do nosso trabalho para as pessoas. No momento, então a gente não provocou muito a demanda, né, Leila? Acho que é uma coisa da gente ir conversando, ver como que porque tudo era um piloto, né? A gente também estamos aqui também, está ótimo a gente trazer aqui, porque a gente também está conversando aqui esse projeto, né? No momento, a gente está com 2 conversas de demandas. Uma é um grupo que uma das nossas colegas tem um contato com as fisioterapeutas que atendem HC nos hospitais de São Paulo. E elas estão estouradas, né? Tanto que a gente até falou, olha, a gente vai oferecer um trabalho para vocês, a gente vai cuidar de vocês, vocês estão cuidando de um monte de gente sem parar, como tem pouco psicólogo nos hospitais, além delas fazerem o trabalho de fisioterapia, porque tem um psicólogo, 2 para o hospital, né, por andar, no máximo, o HC, que é grande. Então, as fisioterapeutas que contam para a família que o paciente vai entubar, que falam para a família que vai entubar, e falam para o paciente que ele vai entubar, e leva o celular. Então, elas estão, além do trabalho da físio, elas estão exaustas, né? E a gente está conversando, mas elas estão tão exaustas que a gente ofereceu o trabalho, elas estão dizendo que elas não têm tempo para ser cuidadas, para chegar nesse ponto. Então, eu não sei ainda se elas vão conseguir se organizar, mas elas são, acho que, 12 profissionais do físios de hospitais que a gente está conversando para oferecer. A Joana está aqui, ela tem um outro grupo de pessoas que vieram conversar com elas, que são TOs, a mesma linha, terapeuta ocupacional, pessoal de terapia, que está estourado, e a gente pensou também de fazer um trabalho para, aí um grupo mais aberto, não precisa ser só o pessoal de físio de hospital, que pudesse receber profissionais da saúde. A gente teve essa demanda e está conversando, então o projeto... Na própria instituição não tem projeto de continuidade? Na própria casa? Então, na própria casa a gente está conversando, eles têm milhões de oficinas, né? E aí a gente ainda não decidiu se a gente continua lá ou não, eles não decidiram, né? Se eles ocupam esse tempo para se cuidar. A coisa do cuidar-se, ela é muito maluca, né? Nas instituições, assim,
cuida um pouquinho, alivia e fala, tá ótimo, agora a gente aguenta mais um ano, 2, né? Gente, eu acho que aí é aquilo que você falou sobre a dinâmica dos grupos, não é? Quer dizer, eu já achei sensacional que vocês chegaram e puderam fazer um projeto inteiro dessas 5 semanas, né? Agora, sim, foi um né, a expectativa de que vamos continuar, engatar uma primeira e continuar, ela é um pouco fora da real, porque é isso, as pessoas têm forças e contraforças, né? Mas a semente foi plantada, né? A semente foi plantada. E aí, eu acho que uma das coisas que pode nos ajudar muito, né, quando a gente tem esses projetos, é o mote da psicologia formativa, menos é mais, menos é mais. Então, como vocês poderiam desenhar um projeto onde o que vocês oferecem é pouco, ou seja, que seja um encontro mensal, que seja um encontro de 30 minutos, que seja com 6 pessoas, não precisa ser as 12, qualquer coisa por aí, ou seja, o que pode ser negociado para... E talvez até mudar mudar o conceito de se cuidar. Vamos encontrar outra linguagem, gente, porque essa aí está difícil das pessoas pegarem na mão, né? Então, talvez encontrar uma outra expressão que fale mais ao coração, que possa ter uma entrada direta no cotidiano, né? Porque se cuidar para as pessoas que estão na linha de frente da pandemia parece um luxo, parece um super luxo. Sim. Então fica um conceito assim estrangeiro, né? Talvez a gente possa pensar em alguma outra fala, algum outro título, uma manchete, um marketing que possa atrair as pessoas. Ok, isso eu posso, né? Isso eu posso fazer. E lembrando isso, porque a nossa expectativa, né, o nosso afã de ajudar, ele é muito grande, né? Porque todos nós temos a experiência e sentimos quão valiosa é essa prática, quão valioso é o trabalho. Então, também tem um trabalho nosso, né, de como podemos nos regular para oferecer alguma coisa que possa ser recebido dentro da realidade da pessoa, né? Isso é um desafio nosso, não tem nada a ver com a pessoa ou com os grupos, né? Sim, sem dúvida. É um processo formativo nosso, né? Até porque para essas pessoas você fala, a gente vai oferecer uma coisa para você se cuidar. Não consigo fazer mais nada. Eu quero chegar em casa, desligar tudo e dormir. Exatamente. Não quero me cuidar com nada. Claro, exatamente. Cuidar passa a ser mais uma obrigação. Isso mesmo, Sônia. O cuidado passa a ser mais uma obrigação, né? Impressionante. Parabéns, gente. Eu estou aqui muito emocionada assim, com o projeto de vocês, emocionada no sentido de vocês poderem ter levado isso, né? Para onde chega muito pouca coisa, né? Onde chega muito pouca coisa. E eu tenho experiência também assim, de ter trabalhado com adolescentes de rua, né? Eu conheço um pouco esse universo, né? Já um tempo atrás, mas a realidade continua igual, infelizmente. Eu trabalhei há muito tempo atrás, mas eu vejo que a realidade mudou muito pouco, né? E quando eu vejo isso, assim, me alegra. Eu digo, gente, é isso, né? É esse pouquinho, esse menos é mais, que agora eu estou aprendendo também. É isso, que às vezes a gente tem muita expectativa. Então, ficar com isso, assim, é muito bom. Parabéns. Eu queria comentar em o que a Daniela falou, porque me escapou que o trabalho é muito potente, né? Então, você vê, sim, são 5 encontros ou 3 encontros e faz um efeito. A pessoa leva alguma coisa, fica com alguma coisa. Então, mesmo um pouquinho, ou a história que você contou, né? A mulher chegou no portão e falou, opa, não precisa ser assim. Isso é um life changer, né? Isso muda o jogo da vida, porque quantas vezes ela pode se parar e dizer não precisa ser assim, e que grande alteração que ela faz na maneira como ela se usa, né? Então, o trabalho é muito potente. Pouco que a gente faça vai um longo caminho. Acho que tem essa dimensão do coletivo do nosso trabalho, né? Que como nós estamos dentro do coletivo, né? Então, quando a gente irradia, como você está falando, né, Leila?
garante essa continuidade, né, desse nosso corpo coletivo, onde a gente pode cooperar, e nosso corpo pessoal, onde a gente também se cuida, né? Então, isso é muito, muito forte mesmo. E aí, assim, é o que até acho que a Thaís colocou. E aí elas vão cuidar de crianças, né? Então, elas também podem ajudar as crianças a pararem um pouco e não ficarem tão aceleradas. E aí elas podem cuidar dos filhos delas, assim, ou dos filhos deles, né? Eles podem fazer uma oficina lá que tenha menos produtividade e mais receber-se também. Então, esse é o desejo, né? Eu acho que tem uma entrevista do Kahneman que ele fala assim, eu fico muito tocada com algumas coisas, que ele diz assim, a força mais poderosa é o amor. E a nossa sociedade, não o amor romântico, mas esse amor que coopera, que dá suporte, que faz formar. E a nossa sociedade, a sociedade contemporânea, nos tira da questão do amor, né? Nos convida a produzir, a ficar potente, a altas velocidades, dissociando do corpo, né? Perdendo a possibilidade da gente viver esse amor pessoal e coletivo, né? Então, eu acho que a prática ela tem isso, né? Ela é amorosa, ela é gentil, né? Porque ela respeita o próprio processo. Então, quando a gente diz para as pessoas, olha, eu vou te ajudar a fazer uma coisa que você vai poder intimamente cuidar de você, e a gente falou várias vezes isso, a gente vai te ajudar a tomar nas mãos uma ação que vai cuidar de você. E você vai poder cuidar de você, né? Como assim, né? Eu vou poder cuidar daquela coisa ruim que me acomoda todo dia, né? Daquela pressão que me incomoda, eu vou poder daquele desconforto, né? Então, acho que é muito, muito bom a gente poder passar isso, né? Dividir isso. A gente tem uma pergunta da Júlia. Como o trabalho reverberou na dinâmica da instituição? E qual foi o retorno do pessoal que chamou vocês? Então, eu acho que para a instituição, eles tiveram eu falei para a Selma, me passa aquele texto com os depoimentos, porque acho que eu tinha salvo, não tinha, e aí a moça ela é da comunidade, ela é uma gestora, né? Aí ela falou, que legal que você vai contar para os seus colegas que você fez esse trabalho aqui com a gente, que vocês ajudaram a gente. E aí eu falei, a gente ajudou vocês? Porque até então eu não tinha conversado de novo ainda com ela esse ano, né? Depois, aí ela disse, a gente ficou mais suave aqui. Foram dias mais suaves que a gente teve com vocês aqui. Eu fiquei super feliz com essa resposta, né? Porque num lugar de tanta densidade, ela me dizer que foram os dias que eles ficaram mais suaves, né, Ju? Então, não que eu acho que isso entrou numa grande permanência, como diz a Leila, menos é mais, mas eu acho que se eles puderem entender sobre suavidade, a gente já tem alguma coisa. Quando você trabalha com instituições, que é isso, por isso que eu trouxe a ideia do processo grupal, do grupo operativo, a gente sempre tem que trabalhar com um cuidado, porque nas instituições tem muitas relações de poder, não, em todos os lugares, né, gente, mas aí tem as relações de poder, tem aquele que está lá porque o chefe mandou. Então, a gente sentiu. Os grupos que a Selma estava, era mais difícil, porque quando ela estava, ela era coordenadora. Aí o povo não falava muito o que estava sentindo. Aí, nos que ela não estava, o povo falava mais. Então, a gente falou assim, bom, a gente vai tirar a Selma dos grupos. A gente vai fazer um trabalho para ela da próxima vez. E como ela tem uma função de chefia, então ela, a assistente social, quando elas estavam nos grupos, a gente sentia que o grupo, né? Aí as meninas da cozinha que não abriam o vídeo, né? Porque tinham vergonha da roupa, tinham vergonha, sei lá, de ser vistas. Então, a gente teve que lidar também com essas questões, não é só um mar de rosas. Então, a gente teve que entender que, numa próxima vez, por exemplo, chefias, coordenações fazem separado, a gente faz de outro jeito, deixa eu fazer, né, nas relações. E aí, nas relações, aparece um pouco aquela que fala assim, eu estou trabalhando, tipo assim, eu estou trabalhando muito porque fulano não trabalha. Tem essas questões também, tá? Assim, eu estou estressada que eu estou trabalhando muito porque fulano está encostando em mim, né? Então, a gente tentou trabalhar essas questões trazendo para o processo pessoal corporificado, né? Então, assim, mas como você está respondendo a isso agora, né? Como é que está isso em você? Você está se sentindo pressionada, cansada? Você está se sentindo exigida? Vê se você está fazendo isso com você também. Se você também está se exigindo, porque senão a questão fica no outro, não fica em você, né? Mas eu estou falando isso para vocês, né? Lá a gente falou de um jeito mais
suave para falar disso, mas a gente lidou com isso também, né? Então, a gente entra na dinâmica da instituição. Se a gente ficar mais tempo, a gente vai entrar mais ainda na dinâmica, né? E aí são os outros desafios. Como é que a gente faz um trabalho que não fique misturado na dinâmica da instituição? Apesar de estar dentro. Se alguém tiver mais alguma pergunta ou comentário, a gente tem mais 5 minutinhos. Eu tenho. Para mais uma ou duas. Acabei de mandar. É porque agora, ouvindo você falar, Denise, eu tive uma ideia. Aquilo que a gente estava conversando antes sobre linguagem, né? Porque qual é o mote principal do que nós fazemos da prática? É a possibilidade de autoinfluência. Né? É a possibilidade de desorganizar uma experiência de impotência diante de uma situação, seja ela qual for. Então, uma fala menor do que vou te ajudar a se cuidar vamos aprender como você pode se influenciar um pouco, se acalmar um pouco, né? Enfim, se despressionar um pouco, coisas muito pontuais que ficam embaixo do guarda-chuva de autoinfluência. A autoinfluência fica uma fala sempre presente, mas é menor do que vamos nos cuidar, né? Que é uma coisa que para a gente aqui é muito conhecido e muito entendível, mas que, como vocês todos estavam falando aí, né? Na realidade do dia a dia de quem está na linha de frente, não é uma fala comum, né? Não é um conceito que faça parte do cotidiano. Enfim, e a outra coisa que eu queria dizer é que nessa instituição, né, vocês mostraram muita coisa, né? Quando as duplas de profissionais foram cada um trazendo algo específico dentro do seu trabalho, para quem está recebendo, foram vários mundos que se abriram, né? Vários horizontes que se abriram. Então, o que eu fiquei pensando, né? Se for possível, em algum momento da continuidade, né? Como poder fazer alguma coisa onde haja uma continuidade em cada trabalho, né? Então, quem trabalha com movimento possa fazer 3, 4 encontros. Quem trabalha com música, 3, 4 encontros. Algo que as pessoas possam adquirir uma certa familiaridade, um certo conforto, né? Porque a novidade é legal, mas é sempre um desconforto para quem está recebendo, né? Então, pensando assim no processo, né, das pessoas, enfim. É muito bom isso mesmo. E também acho que a gente está pensando isso, em manter as duplas agora se separarem, né? Ficarem em duplas, mas conduzir um processo inteiro, porque também tem uma continuidade, né? Você está com o mesmo tom, com o mesmo tipo de presença corporificada daquele profissional, não tem tanta variação. Isso a gente também avaliou que assim, ok, a gente fez assim, mas não é o melhor, não. Eu acho que o melhor é você seguir alguns encontros com a mesma dupla ou com a mesma pessoa. Para diminuir o estranhamento, né? Porque já tem o estranhamento do trabalho, aí tem o estranhamento das pessoas, aí tem o estranhamento específico com a proposta, enfim. São vários, né? Não, sim, sem dúvida, é uma boa mesmo. Eu queria fazer um comentáriozinho rápido, aproveitar finalmente. Primeiro, assim, parabenizar a Denise e a equipe. O trabalho ficou assim, muito muito bonito pelo momento que a gente está vivendo e pelo alcance que o trabalho está demonstrando, né? Vocês estão mostrando aí como que ele tem esse efeito aí multiplicador na vida dos sujeitos que participaram da experiência que vocês propuseram na instituição. Outra coisa que eu assim achei fantástico é como vocês estão mostrando. Eu vi assim um trabalho já completo de pesquisa, porque vocês criaram os instrumentos, vocês fizeram as relações, os links com a formativa, né? Vi um trabalho pronto aqui, fiquei com o olho assim. Muito bom. Artemis, você vai ajudar a gente nisso, porque o olho da pesquisa é seu. Eu achei assim, eu vi assim.
Falei, nossa senhora, a Denise já está com a monografia dela pronta. Nem é isso que a Sônia vai falar, que nem é isso que eu estou fazendo. Mas, assim, além disso, assim, como é que... E é muito legal mostrar assim, como é que vocês foram construindo essa pesquisa e como é que vocês foram relacionando com a realidade e produzindo, e avaliando. Então, assim, você tem todos os passos, e dá para a gente ver aqui todos os passos do trabalho. Isso, assim, é fantástico, é um trabalho completinho, tá redondinho, digamos assim, né? Eu queria fazer só por uma curiosidade, como é que vocês trabalharam e como é que vocês usaram? Vocês falaram que vocês fizeram um somagrama. Como é que vocês trabalharam isso? Só uma questão de curiosidade. Bom, a gente pediu para eles fazerem um desenho que fosse do corpo e a gente falou exatamente assim, ao final desse encontro, né? Vocês me corrijam, tá, gente? Se eu não fui eu que falei exatamente isso para eles, eu falei com vocês. Façam um desenho, né, do corpo de vocês e marquem nesse desenho com algumas variações de desenho. A gente pediu para ter caneta colorida, para ter um material para eles poderem desenhar, né? Marquem lugares que vocês sentem que está mais pressionado, lugares que vocês mudaram, estruturas que vocês sentem que estavam mais duras, estavam com mais espaço, onde vocês se sentiram mais fortes, mais fracos. Marquem e a gente disse para eles, é um mapa para vocês todos os encontros que a gente vai fazer. Então, em todos os encontros, vocês podem voltar nesse mesmo desenho e marcar de novo, né, fazendo camadas, falando aqui para vocês, mas marcando novamente, ou vocês podem fazer desenhos diferentes. O importante é vocês terem esse acompanhamento de vocês, que vai ficar com vocês. Vocês não precisam mostrar para a gente se vocês não quiserem, mas se vocês quiserem mostrar para a gente poder olhar um pouco, alguns mostraram, né, pessoal? Para poder conversar um pouco sobre o que anotou, mas alguns não fizeram e alguns acharam muito estranho fazer e alguns fizeram. Então, foi isso que a gente... Muito bom, muito bom. É outro material também para que vocês têm na mão. Pronto, Artemis, você está dentro da equipe já. Parabéns, gente, parabéns, maravilhoso. Obrigada. Muito bom, gente. Então, vou dar a palavra para a Dê, se ela quiser falar mais alguma coisa para finalizar, para a gente fechar. Tá. Gente, eu fico muito contente, né, de ter partilhado aqui com vocês, muito contente com os feedbacks, com as conversas, né, porque o projeto, esses trabalhos só tem sentido se a gente primeiro puder dividir e depois a gente puder fazer esses aprofundamentos, né, como todos vocês, né, não preciso nem nomear, todo mundo trouxe tanto, né, para a gente poder conversar aqui. Então, fico feliz, né, agradeço muito o grupo que está aqui, o meu grupo, né, que trabalhou bastante, que construiu esse projeto, que se dedicou. Agradeço estar aqui com vocês, né? É uma delícia estar dividindo isso com vocês. Bom ver o Tiago aqui. Tiago, saudade de você. Mas, enfim, é muito bom, né? Ter vocês aqui, gente nova para mim, mas gente que está no processo. E é isso, né? Eu acho que junto com esse grupo, junto com o trabalho que a gente vem fazendo, esse ano a gente está fazendo 10 anos, eu fico muito feliz, né, de estar assim pulsando confortável, né, em estar cooperando, estar dividindo, é muito gostoso, é uma paz muito grande que eu estou vivendo, assim, que eu fico muito contente de estar dividindo, de estar entrelaçando os trabalhos, né, um sonho, gente, hoje é um sonho, de verdade, um sonho que eu tenho há muito tempo, de poder entrelaçar esses trabalhos, de poder trazer um trabalho que pudesse conversar, né, mais organizado. Agradeço muito vocês terem me ouvido. Agradeço a Leila todo o respeito, né, pelo trabalho, por ter oportunizado eu formar essa possibilidade de trazer um trabalho que coopera, né? Esse é um sonho muito antigo que eu venho formando, fico muito grata. Então, acho que é isso. Leila, também, se quiser falar alguma coisa para finalizar. Claro que eu quero, né? Que pergunta. Bom, eu estou muito feliz também de poder receber vocês todos nesse espaço, trazidos pela Denise.
eu fiquei com uma experiência aqui, que esse é o início de uma conversa, fiquei com essa experiência bem forte, que nós somos um grupo aqui e vocês são um grupo lá, trabalhando em veios muito semelhantes e com propósitos muito semelhantes, e eu achei muito bom a gente poder conhecer mais do trabalho que vocês estão desenvolvendo, conversar, e acho que é o início de uma conversa. Eu acho que é uma conversa que vai render muitos frutos para todos nós. Fiquei muito contente de poder receber todo mundo aqui, e acho que as pessoas que estão aqui dos diálogos devem vir assistir todos os nossos encontros formativos, para que a gente possa continuar nessa conversa. Então, vocês estão convidados a assistir aos nossos próximos encontros e vamos ver o que a gente pode formar, porque isso aqui também é um processo formativo, né? Dessa conversa de dois grupos. Então, muito contente com essa nossa parceria nesse encontro aqui e essa possibilidade de conversa futura. Que bom. Muito bom. Obrigada, né? Vocês... Fala, Dê. Não, estou falando, eu não posso falar em nome deles, né? Estou agradecendo. Isso que a gente está formando é muito bom. Denise, obrigada. Eu tive problema com o sinal aqui, não vi tudo, mas vou ver com muita calma e depois a gente conversamos. Apareceu a ideia aí da monografia, quem sabe alguma coisa. Muito obrigada. Muito a minha orientadora, gente. Obrigada, mas eu estou aqui na Serra, estão vendo aqui pelo cachecol. Gente, também quero agradecer a presença de todos, tá? Todo mundo que veio aqui participar, esses encontros não estariam acontecendo se não fôssemos todos nós aqui. E agradecer também ao grupo de trabalho dos encontros formativos, que estão aqui, Paula, Júlia, e segurando tocando esse projeto, sustentando esse projeto. Então, nós também estamos em processo formativo, criando e dando continuidade a esse projeto. E muito obrigada a todos vocês que apareceram para prestigiar a nossa iniciativa. Muito bom. Vamos tirar uma foto final com câmeras abertas? Vamos. Paula e Rodrigo, vê se vocês abrem a sua câmera por 2 segundos para a foto. Rodrigo acho que está na estrada, mas vamos lá. Ah, bom. Abriu. Que ótimo. A Paula, acho que não. Tá, vamos então lá. Vamos. Muito bom. Muito bom. Excelente. Muito bom, gente. Obrigada. Obrigada, gente. Até o próximo encontro. Beijo, tchau. Bom fim de semana. Bom final de semana, tchau, pessoal. gente. Obrigada. Tchau. Obrigada, Dê. Obrigada a vocês. Gente.